E nosso tema hoje vai ser como aumentar a nitidez das suas fotos. Eu acho o seguinte, tem muito material por aí e muita gente ensina várias técnicas, passam várias informações importantíssimas, vale a pena você ir atrás. O que eu vou falar hoje é o que eu recomendo para os meus alunos e o que eu realmente acredito que faz uma diferença enorme. Primeiríssima coisa, na minha opinião, a mais importante, a configuração da sua câmera. Por quê? Normalmente, e aí é bem comum isso acontecer, tá? Normalmente, quem tá acostumado com foto ao ar livre, né? Foto, por exemplo, de retrato, foto de paisagem, foto que a pessoa usa luz natural, a tendência são as pessoas valorizarem muito lentes com grandes aberturas, né? Lentes muito luminosas, 1.8, 2.8, e normalmente é importante para quem realmente faz esse tipo de fotografia, porque você tem aí um range, né? Uma área de aproveitamento de luz muito maior. Porém, quando você precisa de nitidez muito gravada, principalmente em foto de alimento para publicidade, que você precisa extremo detalhe e um foco também, né, com nitidez na foto inteira, você não pode trabalhar com aberturas como essa, porque a ideia é que quanto mais, né, quanto maior for a abertura do seu diafragma, mais luz vai entrar e de uma maneira mais desordenada. Eu falo sempre isso. Quando você quer mais nitidez, você tem que ordenar um pouco mais os feixes de luz que vão entrar na sua lente. Então, você tem que trabalhar, na minha percepção e na minha câmera, acima de f8. O ideal para mim é f13 ou 16. Quando eu tô fazendo publicidade, eu posso fechar até f22. Mas o que eu trabalho normalmente é o 13. Por que que eu faço isso? Porque eu preciso, primeiro, garantir uma profundidade de foco maior e também fazer isso que eu tô te falando, organizar um pouco mais a entrada de luz na minha lente. Quanto mais fechado for o diafragma, né, estiver o diafragma, mais alinhada vai entrar a luz, as partículas de luz vão entrar dentro do seu sensor. E aí eles vão cravar com mais nitidez do que eles entrarem desordenadamente. E também tem a questão do foco. Então, se a sua foto não tem uma profundidade de foco suficientemente grande, a chance é que às vezes, principalmente a minha lente faz muito isso, às vezes quando eu trabalho com, sei lá, nem precisa muito não, F4, às vezes eu faço uma foto em que o alimento tá focado aqui na ponta da minha unha, aqui no meu dedo ele já tá desfocado. Então, às vezes, aquela sensação de borrão não é porque a foto não está nítida, mas é porque ela está desfocada. Esse é um dos pontos em que eu percebo com muita clareza. Todas as vezes que eu não consigo fazer uma foto com um F tão fechado, né, com o diafragma tão fechado, normalmente a minha foto não fica com a nitidez que eu gosto, que eu acho válida. Esse é o primeiro ponto. Agora, isso gera uma consequência, que aí a gente vai entrar no nosso segundo ponto do que eu acredito que causa a nitidez. A qualidade da luz que você está usando. E aí entra a questão de por que eu defendo tanto o uso do flash e da luz natural. O que acontece? Normalmente, eu sei que existem exceções, mas normalmente, quando o pessoal está começando, eles compram um equipamento mais simples e o que acha com mais facilidade aí no mercado. E a potência dos equipamentos que são vendidos normalmente não tem uma potência suficiente para atingir esse nível de abertura. Então a pessoa tem que fazer o quê? Ela normalmente fotografa f4, f5.6 no máximo. Normalmente as pessoas entram comprando aquela luz contínua de lâmpada de soquete, né? Aquela luz eletrônica. Eu já vi, tem alunos que usam uma que são 4 lâmpadas e ela é bem forte, mas mesmo assim eles não conseguem chegar nesse diafragma tão fechado quanto quando você usa com flash.
Ou eles fecham e eles têm que mexer no ISO. E aí, esse acaba sendo um fator muito importante para você não conseguir ter a nitidez. Porque você tem uma qualidade de luz que não é tão boa, né? Eu, particularmente, não sou muito fã da luz contínua e da luz de LED, né? Dessas lâmpadas eletrônicas que por aí toda hora estão aparecendo. Quem sabe, quem me acompanha há muito tempo sabe. Eu antes, inclusive, eu falava assim que pra mim era o diabo na cruz esse tipo de luz. Hoje eu entendo que ela serve para viabilizar o início da carreira, né, da grande maioria que não tem dinheiro. Então as pessoas têm que começar com a luz contínua e depois elas vão se capitalizando e vão investindo em equipamentos melhores. Mas se a pessoa tem, se a pessoa tem condições, eu não recomendo que ela comece com esse tipo de luz. Eu recomendo que ela já comece com flash. Mesmo que seja um flash usado, mesmo que seja um speed light. Porque você acaba tendo essa luz que vai te comprometer. Eu não sei explicar em termos físicos, né, óticos, mas eu sei que é uma luz que não tem uma qualidade tão boa e tão potente, tão pura quanto um flash ou quanto a luz natural. Por isso que eu sou uma grande defensora da luz natural. Também não adianta você fazer foto no final da tarde ou no começo da manhã em que a luz não tem potência. Porque a luz natural, a luz do sol, ela é branca, ela é uma luz branca igual a uma luz de flash. Então você vai conseguir não alterar a cor dos seus alimentos. Você não vai ter problema de ter que fazer uma correção de balanço de branco depois, porque a luz de LED e a luz contínua, elas não têm um balanço de branco equilibrado, justamente porque elas não são luzes brancas, né? Então elas interferem na coloração do alimento e interferem também na nitidez. E aí, ele choca com o primeiro ponto que eu estava te falando, que é você precisar normalmente fotografar com o diafragma mais fechado, para que você consiga, potencializar a nitidez da sua câmera, né? E aí, essas luzes não aguentam. E aí, o que acontece? Você não consegue fechar o diafragma, você tem que compensar onde? No ISO. E aí entra o nosso terceiro fator, que muitas vezes é o problema da falta de nitidez da sua foto. O ISO acima de 100, na maior parte das vezes, na maior parte das câmeras, ele já começa a gerar ruído. Tem, claro, algumas câmeras que você consegue fotografar acima de 200, algumas acima de 400. Mas para foto de publicidade, você não vai conseguir chegar nessa nitidez que você vê em fotos incríveis. Aquela coisa assim que parece que a foto está aí viva na sua frente. Você pode fazer isso acima do ISO 100. Eu não conheço nenhum fotógrafo de publicidade que faz foto com ISO 100, acima de ISO 100, né? Foto profissionalmente falando. Então, esse, para mim, é um outro fator que as pessoas acham que não tem nenhum problema. E aí eu já vi muita gente fotografar e abrir aí o ISO, vai para ISO 600, 800, 2400. Eu já vi aluno falando, como é que tá a configuração da sua câmera? Tá 2400. Pelo amor de Deus, isso aqui não é show, não. Você não precisa fazer um ISO desse tamanho. Ao contrário, você tem que cravar ele no ISO 100. E aí você vai trabalhar com a potência da sua luz para você conseguir, né, fazer um ajuste, uma configuração que seja mais eficiente, mas não tirar ele do ISO 100. Então, o flash é o ideal dos ideais. Uma foto com flash, ela vai ser tipo assim, uau! Muito mais nítida do que com qualquer outro tipo de luz que você for usar. Então, muitas vezes, se você tem você está acostumado, você vê, por exemplo, isso acontece demais, hein? Eu vou te falar pela experiência que eu tenho com os meus alunos. Você tem uma luz contínua, que seja até potente, é legal. Aí você começa a estudar, você começa a testar as fotos, você começa a melhorar suas fotos, em qualidade, em técnica, um monte de coisa, só que você não consegue que a sua foto tenha a mesma nitidez daquele outro seu amigo fotógrafo, que às vezes você olha e fala, caraca, esse cara nem tá com a foto tão bonita, né? A minha foto é muito mais bonita, o que ele faz? Que a foto dele tá viva, tá parecendo que tá pulando. E aí, na maior parte das vezes, é porque você tá trabalhando com a luz contínua e o seu amiguinho, o seu coleguinha, está trabalhando com flash. Isso já é
um passo assim transformador. Lembrando que eu aprendi que a luz contínua, a luz de LED, ela é um facilitador para quem está começando na área, tá? Mas pensando, como a gente sempre fala, né? Eu sempre falo que é algo temporário, algo que você vai ter enquanto você não estiver capitalizado para você investir num flash, tá? Um fotógrafo profissional de alimentos, ele trabalha com flash. Ponto. Tipo, eu não conheço nenhum fotógrafo profissional qualificado, capacitado, especializado que não faça foto com flash. Então, já a parte daí, né? Se eles todos usam, eu uso, por que eu vou inventar fazer outra coisa? Dá para você fazer com luz natural? Dá. Só que ela vai ficar mais, vamos dizer assim, mais natural, mais realista, com uma outra pegada que talvez não a questão é a nitidez que você gostaria de ter na sua foto, tá? Ela vai ficar linda. Tem foto de luz combinada que eu uso a luz natural e uso flash. Eu pego toda a ambiência da luz natural, mas eu uso o pipoco do flash no ponto que eu quero a nitidez. Então fica extremamente nítido o meu alimento e todo o resto fica ainda com a ambiência. Então, esse para mim é um dos fatores. Configuração, o diafragma muito aberto, com esse hábito das pessoas fazerem fotos em ambientes externos. Também o ISO, que as pessoas acabam abrindo demais o ISO, estão colocando o ISO muito alto e o ideal é que você crave ele em 100. E outra coisa é você trabalhar com luz contínua ao invés de flash. Existem câmeras hoje, se não me engano, outro dia eu estava mexendo nisso. A minha SL3 eu uso só para gravar os vídeos, eu nunca fotografei com ela. Eu estava olhando ela outro dia, eu tenho a sensação de que ela não aceita ISO 100. Ela já começa com ISO 200. Então você já começa a pensar que ali você já está perdendo um pouquinho de qualidade comparado a câmeras que fotografam, né, com ISO 100. Então, às vezes tem isso, tem umas câmeras que são de entrada e são ótimas para você fazer muita coisa, mas a mesma coisa que eu falo da luz contínua, né, da luz de LED, ela serve para uma entrada. Você começou a se capitalizar, começou a atender clientes maiores, começou a fazer trabalhos de maior porte, você provavelmente vai ter que trocar por uma câmera que aceite esse tipo de configuração, que tenha essa possibilidade de você melhorar a qualidade das suas fotos, tá? Dito isso, essa questão câmera, flash e tudo mais, dito isso, a gente também tem um outro fator, que é a lente. E aí não tem o que falar. Claro que uma lente, por exemplo, a lente dessa minha SL3, é uma lente do kit. Essa minha aqui, que eu uso, que eu sempre falei dela, né? Essa minha Canon é uma lente do kit. São duas câmeras tradicionais, básicas, tem muita coisa com a lente do kit. Porém, a SL3 é extremamente inferior a essa Canon. Então, por exemplo, a qualidade ótica dessa lente, ela é muito melhor do que da lente do kit da minha SL3. E a minha Nikon 2470, ela é muito superior à qualidade dessa. Para quando? Lembrando, quando vou fazer trabalhos para uma publicidade. Quando você vai fazer um trabalho para rede social, isso pesa quase nada, muito pouco. Você quase não percebe essa diferença e eu mostro isso para vocês depois. Eu tenho fotos com a minha Canon, que é com a lente do kit, e eu tenho fotos com a minha Nikon, com a 2470, e eu boto uma do lado da outra. E dificilmente você vai conseguir identificar quando é uma foto para postar aí no Instagram. Então, quando que a brincadeira começa a mudar? Quando você começa a trabalhar com uma lente macro. E aí a lente macro, ela vai te dar uma nitidez absurda. Ela vai te dar detalhes que as outras lentes não vão conseguir fazer. Então, pode ser também que você esteja olhando uma foto, né? A gente sempre faz isso, a gente tá sempre comparando com, né, a galinha do vizinho. Aí a gente olha lá a nossa galinha tá boa, tá gordinha, tá fofa, tá cacarejando. Aí a gente olha pra galinha do outro, aquela galinha ali, rapaz, tá com pena bonita, coisa vistosa. Aí você já começa a olhar pra sua galinha e já fala, pô, minha galinha, tá não, quero não. E aí é sempre assim, né? Galinha do vizinho
tá sempre mais gordinha do que a nossa. E a gente, às vezes, fica querendo, sabe, ter algo antes da gente estar pronto para fazer algo. Então, muitas vezes, você pode até botar uma lente macro na sua mão, e se você não souber iluminar do jeito certo, fazer uma composição, fazer, sabe, um planejamento e tudo que, né, eu sempre falo aqui, você vai desperdiçar a sua lente macro. Você não vai conseguir tirar o que ela tem, né? Não vai extrair dela todo o potencial. Então não adianta um iniciante agora, uma pessoa iniciante que não conhece luz, que não sabe fazer freestyle, que não sabe fazer uma foto bem estruturada, não sabe fazer uma pós-produção. Ela vai pegar uma macro e vai sair uma foto provavelmente pior do que eu faço com a lente do kit. Então, muitas vezes, ele vai potencializar, uma lente macro vai potencializar, mas você tem que ter bagagem, conhecimento, para poder você fazer, né, o uso de uma lente macro. Vocês estão vendo aqui que são vários fatores que podem estar fazendo, né, a sua foto não estar tão nítida quanto você gostaria. Agora, tem uma outra que, inclusive, foi meu colega Benhur que me passou essa dica e, por sua vez, foi, se não me engano, o Landau que passou para ele também, que é a configuração inicial da sua câmera. Muitas vezes, quando você entra, isso aqui tá sem bateria, não vou nem conseguir mostrar para você, mas quando você entra, existem os ajustes padrão da câmera. Cada câmera é de um jeito. Então entra no menu e aí você vai ter que procurar ali por ajustes padrão. É como se fosse perfil, né? Aqueles perfis que ele já salva, que são pré-configurações do ajuste da câmera. E segundo o Benhur, ele estava até mostrando, as câmeras vêm de fábrica com uma nitidez negativa. E aí, muitas vezes, você está fotografando, deixando a sua foto já com menos nitidez do que ela poderia. E quando você vai tirar, você tem que passar no Photoshop e fazer uma pós-produção muito mais carregada, porque você já está fazendo ela sair daqui sem nitidez. Então, eu aprendi isso, e olha só como todos os dias a gente está aprendendo coisa nova, né? Aprendi isso recentemente com o meu colega Benhur. E aí, a gente mexe, eu sempre compensei no Photoshop, para mim nunca foi problema, mas pode ser que para você seja. Então, você pode trabalhar ela botando no zero, esse ajuste, essa configuração padrão de perfil, ou você já pode aumentar ela para mais 2, mais 3, testar. Talvez só de mexer isso já te dê uma nitidez muito maior do que você consegue ter na sua foto. E se tudo isso não funcionar, você ainda tem a possibilidade de usar a pós-produção. E aí, na pós-produção, você consegue um monte de recursos de aumento de nitidez, de interpolação, para poder, inclusive, recuperar a nitidez onde você acha que você não ia conseguir ter. E aí, são outros 500, né? Se você usar, por exemplo, a alta frequência, você consegue fazer um crisp nas arestas e definir arestas de nitidez que elas não existiam, na verdade, na foto. Então, é quase como uma nitidez forçada ali. Você consegue sobrepor técnicas de nitidez. Eu geralmente uso duas máscaras de nitidez somadas para poder ter a nitidez das minhas fotos. Então, são vários passos que você pode seguir e usar junto. Agora, quando você soma o uso do flash com uma lente boa, com uma câmera configurada na forma certa, né, com um ISO baixo, e ainda faz uma boa pós-produção, checkmate. Checkmate. Agora, nem todo mundo tem condição agora de chegar e ter todos esses requisitos. Você não tem condição, de repente, de ter um flash, não tem condição de ter uma lente boa, talvez a sua câmera ainda seja uma câmera de entrada, você ainda não domina o Photoshop. Então, vamos aos poucos para que você consiga fazer o que está ao seu alcance. Mas você pode fazer igual um diagnóstico. Lista e vai tentando corrigir o que está ao seu alcance, para que você possa ter esse resultado. Eu fiz o ajuste que o Benhur me ensinou, eu mexi, eu zerei e eu não senti diferença
na minha foto de verdade, mas para a sua pode fazer, né? Tem gente que pode sentir uma diferença maior, vai variar muito também, porque eu sempre trabalho com F muito alto. E então, assim, pode ser que eu já faça de um jeito que eu tô no máximo, né? Eu tô aproveitando o máximo da minha lente, talvez não faça muita diferença o fato dela estar, a câmera, né? Tá na configuração aí de não estar negativa, né? No perfil. Eu acho que tem algumas coisas que são, claro, muito mais importantes do que simplesmente a nitidez na foto. Não adianta a foto tá feia, mal iluminada, sem um food style, sem uma riqueza, sem uma complexidade e tá nítida. Aí você usa o celular, você vai ver. Se fosse assim, todo mundo que fotografa com celular ia ter fotos super maravilhosas. Porque, né, com o celular quase sempre ele já tá automaticamente nítido. Não é assim, né? A nitidez, ela tem que entrar como um complemento. Ela é a cereja do bolo. Você faz todo o resto e aí para sua foto saltar nos olhos, né, saltar na frente da pessoa, você vai lá e dá um tchan na nitidez dela, né, usa os recursos do jeito certo e aí ela vai ganhar um outro patamar. Então, às vezes, tem muita coisa, a gente fica botando muito a culpa no equipamento e muitas vezes a culpa é na nossa falta de conhecimento. Tudo termina com mento, sabe? Mas equipamento, conhecimento, né? Não adianta ter um e não ter o outro. Então, eu acho que se você fizer um diagnóstico aí de todas as suas possibilidades, o que você conseguir resolver agora, de tudo isso que eu tô te falando, ótimo. O que você não conseguir resolver agora, bota na sua lista de prioridade. Agora, uma coisa que salva vidas, na minha opinião, Photoshop. Porque assim, dá pra você ter um up nas suas fotos absurda. Só de você melhorar um pouquinho a nitidez. E isso não é roubar não, tá, gente? Isso não é tipo, eu tô usando o Photoshop como subterfúgio para, né, corrigir a foto que de repente saiu ruim. Não, é simplesmente você valorizar. Você não pode exagerar. E é normal, tá, Cristóbal? Isso é super comum. Quando a pessoa começa, ela descobre o Photoshop, principalmente, ela descobre o Flash, ela sapeca a mão, ela desce a mão. E aí, depois, ela vai suavizando. Eu falo isso muito pro pessoal. Gente, desce, né? Mão mais leve aí. Porque às vezes, sabe o que acontece? Quando você erra demais a mão na nitidez no Photoshop, ela fica parecendo foto com celular. Vocês já perceberam? Quem tem um olhar assim mais treinado, percebe, ela exagera. Por que foto com celular o pessoal adora? Porque tá sempre nítida, né? Tá sempre no foco, tá sempre tudo direitinho. Porque o celular, ele usa todos os recursos aí para poder fazer a foto ficar boa, mesmo quando você não sabe fotografar. Claro que tem uma galera que, né, nem assim. Mas, quando você exagera a mão, você acaba fazendo isso. Você acaba exagerando e fica parecendo uma foto com celular e não uma foto com câmera. Então você tem que tomar cuidado. Sabe o que eu faço muito quando eu faço pós-produção? Isso é muito... Olha, quase sempre eu faço isso. Eu nunca entrego as fotos tratadas no mesmo dia. Eu trato as fotos, vou dormir. No dia seguinte, eu olho as fotos de novo. E eu comparo todas elas, eu boto tipo um grid. E aí eu vou passando uma atrás da outra para ver se elas estão todas harmônicas, se eu exagerei, se eu passei do ponto. Porque o nosso olhar também vai se acostumando, então é muito comum. Principalmente se você tá precisando carregar aí na pós-produção, na nitidez, para ser uma foto que você vai postar na rede social, principalmente, né? Foto para internet, isso é outra coisa, tá? Foto para Instagram, ela tem que estar mais nítida do que o que você vê normalmente no computador. Eu, pelo menos, faço isso. A minha foto, ela sai super boa no computador para ir pro cliente, para fazer um trabalho, uma impressão. Sai tudo lindo. Na hora que eu vou jogar na internet, eu sempre dou aquela pitada mais de nitidez, aquela pitada mais de saturação. Então, às vezes, pode estar acontecendo isso. Você que só fotografa para a internet, às vezes você tá olhando no computador, posta, e aí não tá do jeito que você estava imaginando. Bom, é isso. Beijo!